Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8.000 pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá, eu sou Alex Lima, instrutor técnico de eletrônica, e hoje eu estou aqui para continuar o nosso treinamento de energia solar fotovoltaica, e hoje nós vamos estar conhecendo um pouco da eletricidade básica. Você recebeu aí junto com o seu material aí a apostila de eletricidade básica. Nós vamos ter aqui um conceito básico sobre a eletricidade, as unidades de medida. Você precisa conhecer isso. Caso você não tenha esse conhecimento, você precisa ficar ciente do básico de funcionamento da energia elétrica, da eletricidade, da elétrica, tá? Para você entender aí o projeto, fazer um projeto, para você montar o seu projeto aí na prática, ok? Se você não tiver conhecimento de elétrica ou de eletricidade, você vai ter aí dificuldade, não vai conseguir avançar no módulo 2, tá bom? Então, para que você participe do módulo 2, é recomendado, caso não tenha conhecimento da elétrica, não tenha nenhum conhecimento, que você participe agora dessas aulas, que são aulas exclusivas que vou dar para vocês, com um conhecimento bem básico, que vai te dar um entendimento de como funciona a elétrica, para você estar aí fazendo os seus projetos aí de energia solar, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos ter aqui alguns conceitos da elétrica, ok? A eletricidade, ela não foi criada pelo homem, ok? Ela foi descoberta e o homem não tem domínio sobre a eletricidade, ok? O homem tem controle, tá? Porque a eletricidade, ela pode matar, ela pode botar fogo numa casa, ela pode causar danos. Por esse fato de causar danos, de pegar fogo, de causar incêndio, de matar uma pessoa, o ser humano não domina a eletricidade. O ser humano consegue controlar a eletricidade. O homem descobriu a eletricidade e controlou essa eletricidade. Nós vamos lidar com algo que pode causar acidente, que pode também tirar vidas. A eletricidade, ela pode matar, ok? Então é muito cuidado, tá? Quando nós começarmos a participar do treinamento prático, que a gente começar a botar na mão, vai ter algumas normas de segurança que eu vou ensinar isso para vocês, ok? Sapato de borracha isolado, luva, se você tiver uma luva para te isolar, óculos de proteção e vários acessórios que você vai ter que usar para fazer a sua instalação, porque você pode se acidentar, é perigoso, ok? Então, assim, a eletricidade, o homem começou a dominar, ou melhor, o homem começou a cuidar dela, descobriu e consegue armazenar em bateria, consegue gerar através de geradores de hidrelétrica, usina nuclear, eólico e através da energia solar. Então, a eletricidade, ela tem uma grande utilidade para nossas vidas. Hoje nós não conseguimos viver sem a energia elétrica. O que seria da humanidade se não fosse a eletricidade? Tudo que funciona hoje depende basicamente da eletricidade. É fundamental, faz parte da evolução da humanidade, continua fazendo parte e não tem como isso sair mais do meio, do sistema, da sociedade, não tem como. A energia solar, ela é uma solução, é uma das soluções para você preservar o ambiente, uma energia limpa, uma energia que não danifica a natureza, tá bom? A tendência, a energia solar é ser explorada muito e muito. Então nós vamos estar tendo aqui um conceito básico sobre a elétrica, a eletricidade, ok? A eletricidade, ela é formada por corrente elétrica, por DDP, que é tensão elétrica, e potência elétrica, resistência elétrica. Existem outras questões, porém, nesse momento, como é básico, tá, nós vamos entender essas quatro
4 fatores importantes para a eletricidade, ok? São os 4 aqui que nós vamos ver todo o tempo, nós vamos ouvir falar, seja na energia solar, eólica, na instalação elétrica, na eletrônica. Então a base de tudo é isso aqui. Corrente elétrica, ok, vamos lá. O que é a corrente elétrica que se escuta tanto? Corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica, né? Resistência. Você sempre ouve falar nisso. O base de funcionamento de tudo estão nesses dois aqui, olha. Corrente elétrica e tensão elétrica, que é conhecido como DDP. Diferencial de potencial entre 2 pontos. Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Então isso aqui, olha, uma corrente elétrica, ela é carregada de elétrons. São elétrons que estão ali juntos, agrupados. E quando há um diferencial, uma tensão elétrica, esses elétrons eles percorrem, eles entram em movimento, começam a correr, a percorrer, a fluir. Corrente elétrica é o fluxo dos elétrons que estão armazenados ou na bateria, ou está vindo da companhia elétrica. De alguma maneira, o homem dominou, armazenou, está produzindo e está injetando, está enviando para o nosso consumo. Então, quando acontece esse diferencial aqui, que é a tensão elétrica, os elétrons correm formando uma corrente. Então, a eletricidade ela tem como base de funcionamento a corrente e a tensão. Tensão e corrente. Casal 20. Tensão e corrente. Um não existe sem o outro. Para que eu tenha corrente, eu tenho que ter tensão. Se eu tiver tensão e não tiver corrente, nada funciona. Então, esses dois estão casados um ao outro. Para que eu possa ter corrente, eu tenho que ter tensão. A corrente, como eu disse, a corrente, o nome diz corrente, né? Corrente é o quê? Um elo, um ligado ao outro, e aí você está interligado. Para onde eu puxar um, o outro vai. Então, a corrente elétrica ela vai percorrendo um circuito de uma ponta até a outra. Ok? De um ponto ao outro, esses elétrons vão correr. Eles vão ficar correndo. Ok? Então, corrente elétrica é o fluxo dos elétrons. É o movimento dos elétrons num circuito. E a tensão elétrica, que é o diferencial do potencial entre 2 pontos. Diferencial de potência. Como assim? Diferencial. Eu tenho um lado que tem uma quantidade muito grande de elétrons. E eu tenho um outro lado que não tem nada. Então esse aqui está diferente desse. Eu tenho um diferencial de potência. Um com muita potência e o outro com potência nenhuma. Se eu fechar esse circuito aqui, um ao outro, seja através de uma resistência ou até mesmo de um curto-circuito, vai haver um diferencial. Então eu vou ter um diferencial, um lado que está cheio, carregado com a minha corrente, com os meus elétrons, eles vão automaticamente ser impulsionados pela minha tensão, que vai fluir de um ponto ao outro. Então, o diferencial, que é a tensão, o diferencial que está daqui para cá, esse é mais e esse é menos, essa é a diferença, mais e menos. Quando eu fecho o circuito, esse diferencial empurra os elétrons e os elétrons percorrem até completar o circuito. Ok? Então, a minha tensão empurra a minha corrente. A minha voltagem empurra a minha amperagem. Porque corrente elétrica, ela é identificada pela letra I, tá? Pela letra I, que tem como unidade de medida ampere. Ok? Ampere. Corrente elétrica, pela letra I, ampere. Tensão elétrica, DDP, pela letra U e pela unidade volts. Ok? Então, a voltagem empurra a amperagem. Quando existe esse diferencial positivo e negativo, ele automaticamente fechou o circuito, a minha voltagem vai empurrar a minha amperagem, que vai correr até completar o circuito. Muito simples de entender assim. Então, a minha tensão vai impulsionar a minha corrente, os meus elétrons, que vai formar a corrente. A tensão elétrica empurra os elétrons que vão correr. Quando os elétrons percorrem, uma corrente elétrica, bem simples. Potência elétrica, ela vai existir
quando houver esses dois aqui, e aí eu vou multiplicar tensão vezes ampere, e eu vou encontrar qual é a minha potência. U vezes I é igual a P, ou P é igual a U vezes I. Ou seja, eu tenho 12 volts e tenho 100 amperes. Eu vou multiplicar 12 volts vezes 100 amperes e vou ter 1.200 watts, porque potência ela tem como unidade de medida watts, em homenagem ao físico George Simon Watts. Ao físico que tem o sobrenome Watts, George Simon, e ele foi o físico que descobriu essa lei, a lei de Watts, ok? Então, como medida de unidade, watts. Então, a multiplicação da tensão vezes a corrente, eu tenho a potência em watts. Então, isso aqui existe porque esses dois estão trabalhando. Então, esse impulsiona esse, a minha tensão impulsiona os elétrons formando uma corrente, e essa quantidade de tensão, voltagem X, 12, vezes a quantidade de elétrons no meu circuito, vai me dar uma potência. E a potência, ela é o trabalho mecânico ou a transformação da energia elétrica em qualquer forma de trabalho. Como, por exemplo, a resistência do chuveiro elétrico transforma a energia elétrica em calor que vai esquentar a água. Então, essa transformação de eletricidade para calor que esquenta a água, automaticamente ali houve uma potência sendo dissipada em forma de calor, e aí nós temos isso como watts, né, que é a potência em watts, e isso ele vai automaticamente transformar em um outro trabalho. Ele pegou a eletricidade e transformou num outro trabalho. Eu posso transformar a energia mecânica, fazer com que a tensão elétrica faça qualquer coisa se movimentar? Beleza. A força que isso vai exercer, a força que a corrente elétrica e a tensão trabalhando junto vão exercer para transformar aquela energia elétrica numa outra energia, a intensidade e a força é que se dá a potência. Eu tenho um amplificador, vou falar aqui no microfone, minha voz vai sair 50 vezes mais alto lá, ou seja, a eletricidade captou a minha voz, amplificou o sinal e está saindo muito mais alto lá na frente. Então quanto mais alto for o som que está saindo lá, maior é a potência. Então é mais ou menos isso. Potência elétrica é o produto de tensão vezes corrente. E a resistência elétrica ela é aquele que se opõe à passagem da corrente, ok? Eu tenho 12 volts e eu vou colocar uma resistência X. Essa resistência ela vai se opor à passagem dos elétrons, diminuindo a minha tensão e a minha corrente. Então eu tenho um dispositivo elétrico que vai conseguir se opor à passagem dos elétrons. Em algum momento eu vou precisar aqui no meu circuito, eu quero diminuir a tensão, eu quero diminuir a corrente, coloco um resistor X. Então resistência elétrica é aquele que se opõe à passagem da corrente, aquele que se opõe à passagem dos elétrons no circuito. Ok? No sistema solar, na energia solar, nós vamos ver a potência em watts sendo também apontada como watts pico, né? WP, watts pico, que é o máximo que um painel vai alcançar num determinado horário com a quantidade de sol. Então, naquele momento ali, o meu painel está gerando a potência máxima. Quando chega no final do dia que o sol começa a ir embora, essa potência máxima vai diminuindo, e aí vai diminuindo até parar e não ter mais nenhuma energia, porque o sol foi embora. Mas no meio-dia, que está ali na maior intensidade solar, a minha potência ela chegou no ponto máximo que o meu painel consegue produzir. Isso é conhecido como watts pico, né? O WP. E também temos ampere pico, que é o momento de consumo máximo, que todos os meus equipamentos estão ligados. A minha amperagem ela vai no ponto máximo que as minhas baterias conseguem fornecer. Então, ampere pico, ok? E também a unidade de potência pode ser medida em watts hora, que é a quantidade de potência que está sendo consumido no período de 1 hora, mas eu posso também mudar no período de um dia, no período de um mês ou no período de um ano. WH, watts hora, W dia, watts dia, W mês, watts mês e W ano, watts ano. Você pode dividir porque você consegue calcular a quantidade de potência num determinado período de tempo, em horas.
ok? Então, na energia solar nós vamos ouvir falar isso aqui, decore isso, leia aí na sua apostila, decore essas informações, essas medidas I, ampere, U, volts, tensão elétrica, diferencial do potencial, potência elétrica, que nós vamos precisar muito de potência, porque os nossos painéis eles têm potência, você compra painel por potência, 100 watts, 140 watts, 250 watts. Por quê? Porque a multiplicação da corrente elétrica que ele produz com a tensão que ele produz vai me dar o fator em potência. Legal? Então assim, decore isso nessa primeira aula do nossa eletricidade básica. Essas informações são fundamentais você ficar sabendo, tá bom? Na nossa próxima aula nós vamos aprender sobre circuitos série e paralelo, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau. Valeu!